Você está prestes a ouvir uma história que começa no silêncio, mas termina no esquecimento. Imagine abrir os olhos em uma manhã qualquer como hoje. Você escova os dentes, toma o café e liga o celular, mas está sem sinal. O clima está estranho. O sol está nascendo em um lugar diferente no horizonte. Você não percebe de imediato, mas algo colossal acabou de entrar na nossa vizinhança cósmica. Um buraco negro. E não qualquer buraco negro. Um objeto tão denso, tão pesado, tão impiedoso que desafia a própria definição de realidade. Agora respira fundo e pensa comigo. E se esse monstro decidisse orbitar a Terra? Sem colidir, sem tocar, apenas girar ao nosso redor, como um predador que observa a presa antes do ataque. Neste vídeo, nós vamos explorar passo a passo o fim do nosso mundo. Vamos falar sobre satélites despencando do céu, oceanos enlouquecendo, terremotos devastadores e no final vou te contar qual seria a última visão da humanidade antes do silêncio eterno. Sim, uma visão real, prevista por cientistas que vai ficar gravada na sua mente para sempre. Então fica até o final, porque o que você vai descobrir não está nos livros da escola. Para entender o tamanho do problema, a gente precisa entender o que é um buraco negro. Imagine comprimir toda a massa do Sol em uma esfera do tamanho de uma cidade. Agora imagine comprimir toda essa massa ainda mais, até que nem a luz consiga escapar. É isso que acontece quando uma estrela morre em uma supernova e colapsa sobre si mesma. Ela cria um abismo gravitacional, um ponto de não retorno, uma prisão sem portas. Mas o que assusta mesmo é que buracos negros não emitem luz, não emitem som. Eles existem em silêncio, apenas distorcendo o tempo, o espaço e a sanidade. E o mais assustador, existem buracos negros de todos os tamanhos, alguns com a massa de uma montanha, outros com a massa de bilhões de sóis. Mas o tipo que nos interessa aqui é um buraco negro pequeno, do tamanho de uma bola de gude, com a massa da Terra. Sim, uma bola de gude, mas com um peso suficiente para deformar a realidade ao nosso redor. Agora imagine isso orbitando o nosso planeta. Você sabia que existem mais de 6.000 satélites ativos orbitando a Terra neste exato momento? Eles controlam o GPS, a internet, a previsão do tempo, as comunicações e até as transações bancárias. Agora imagine que de repente, um a um, esses satélites começam a sair de rota. A órbita deles começa a se curvar levemente, como se uma força invisível estivesse puxando sua trajetória. Isso não aconteceria com um estrondo. A princípio, seriam apenas falhas. Um mapa que mostra sua posição errada, um sinal de TV que começa a travar, um satélite meteorológico que para de transmitir, mas essa confusão vai se acumulando. A NASA, a ESA, a SpaceX, todos os centros de monitoramento global começariam a notar uma anomalia comum a todos os satélites. Eles estão sendo puxados. Quando percebessem o que está acontecendo, seria tarde demais. Satélites cairiam na atmosfera, queimando como meteoros artificiais. A internet global cairia em colapso, bancos falhariam, a economia pararia, as pessoas nem sequer saberiam o que está acontecendo ainda. Você acorda e sente uma estranheza no corpo. O seu passo parece mais pesado. As coisas parecem cair mais rápido. As folhas nas árvores balançam menos. E você não está sozinho. Sismógrafos e gravímetros espalhados pelo mundo inteiro começam a registrar algo nunca antes visto.
A gravidade da Terra está ficando instável. Mas não é a Terra que está mudando, é o espaço ao redor dela que está sendo distorcido. O buraco negro, mesmo pequeno, exerce um campo gravitacional imenso. Ele está interferindo na gravidade do nosso planeta de forma sutil, mas constante. É como se o planeta estivesse dançando com um parceiro invisível e cambaleando a cada passo. Se a Lua já é capaz de puxar os oceanos com uma força gravitacional, o que você acha que um buraco negro faria? As marés começariam a sair do controle. Cidades costeiras como Nova York, Rio de Janeiro, Tóquio e Londres seriam atingidas por marés absurdas, ondas que não recuam. Em outras partes do mundo, o mar sumiria, secaria completamente. A água estaria sendo redistribuída, puxada pelo campo gravitacional distorcido. Imagine praias que se transformam em desertos em questão de horas, ou marés que sobem dezenas de metros acima do normal, engolindo tudo pela frente. Pescadores não voltariam para casa, portos inteiros desapareceriam e os oceanos ficariam selvagens. A crosta terrestre é como uma casca de ovo. Por baixo está o magma. Essa casca é sustentada por um delicado equilíbrio entre pressão interna e gravidade. Mas agora, com um buraco negro orbitando tão perto, essa pressão começa a ser perturbada. As placas tectônicas entram em movimento descontrolado. Terremotos se espalham como ondas por todos os continentes. Cidades inteiras desabam em minutos. E o pior, vulcões adormecidos há milhares de anos despertam. O Yellowstone nos Estados Unidos, o Vesúvio na Itália, o Krakatoa na Indonésia. Erupções colossais como a humanidade jamais viu lançam toneladas de cinzas na atmosfera. O céu escurece, o sol desaparece por dias. O mundo entra no inverno vulcânico. Temperaturas caem, colheitas falham, comida começa a falhar. A civilização começa a ruir. Até agora, falamos sobre satélites, mares, terremotos e erupções, mas existe algo ainda mais sutil e aterrorizante acontecendo. O tempo está começando a se curvar. Você já ouviu falar na dilatação temporal? É um fenômeno previsto por Einstein na teoria da relatividade geral. Quanto mais perto você está de um campo gravitacional intenso, mais devagar o tempo passa para você em relação ao resto do universo. E o que temos aqui? Um buraco negro, o campo gravitacional mais intenso que pode existir. Isso significa que para alguém próximo a um buraco negro, o tempo literalmente passa mais devagar. Pessoas em regiões diretamente afetadas por ele veriam o mundo acelerar. O sol se poria e nasceria rapidamente. As nuvens correriam como um time-lapse eterno e o corpo sentiria os efeitos. Batimentos cardíacos acelerados, respiração pesada, sensação de estar sendo puxado, mas por dentro. Enquanto isso, do lado oposto do planeta, o tempo seguiria normalmente. O mundo começaria a se dividir não só geograficamente, mas cronologicamente. Imagina viver num planeta onde o tempo corre em ritmos diferentes dependendo de onde você está. Isso por si só seria um colapso da sociedade moderna. Tudo perderia o sentido. O tempo de plantio, o tempo de sono, o tempo de vida. O relógio seria apenas um enfeite. Então vem a próxima tragédia. A mente humana não foi feita para encarar o vazio. Pense nos astronautas, por exemplo. Muitos relatam experiências quase espirituais ao verem a Terra do espaço, um pequeno ponto azul cercado por um silêncio absoluto. Agora imagine isso elevado ao extremo. À medida que o buraco negro passa a ser visível no céu, um ponto negro, imóvel, devorando as estrelas atrás dele, as pessoas começam a encarar o impossível. Ele não brilha,
não pisca, não gira, não emite som, mas está lá, parado e olhando de volta. Muitos não suportariam. O simples fato de ver aquele vazio absoluto recortando o céu como uma cicatriz no tecido do universo seria o suficiente para quebrar mentes. Cultos começariam a surgir, pessoas diriam que é o juízo final, outros acreditariam que é uma nova divindade, outros perderiam completamente o contato com a realidade. A ansiedade se tornaria uma pandemia, o suicídio uma epidemia silenciosa, e os governos, incapazes de explicar ou conter o colapso social, simplesmente cairiam um a um. A humanidade entraria numa nova era, não tecnológica, mas psicológica, a era do terror cósmico. O buraco negro não precisa tocar a Terra para matá-la. Com o tempo, a sua presença constante e o efeito gravitacional intenso começaria a desgastar algo que a gente nem costuma perceber, a atmosfera. A magnetosfera da Terra, aquele campo invisível que nos protege da radiação solar e cósmica, seria distorcida, enfraquecida e, por fim, colapsada. Sem ela, o planeta estaria exposto ao bombardeio incessante de partículas solares. A radiação aumentaria drasticamente, o céu mudaria de cor, as auroras boreais se espalhariam pelos trópicos e os níveis de radiação UV seriam fatais em poucos minutos de exposição. As plantas morreriam primeiro, depois os animais de pequeno porte, depois os seres humanos. A atmosfera, cada vez mais rarefeita, começaria a escapar para o espaço, sugada pela gravidade do buraco negro. O planeta ficaria seco, frio e em silêncio. Mesmo orbitando, o buraco negro está constantemente puxando a Terra, e com o tempo, a órbita da Terra começaria a decair lentamente, quase imperceptivelmente. É como uma dança macabra, a Terra girando, oscilando, tremendo, até que um dia a gravidade do buraco negro vence. Nesse momento, o planeta é puxado para uma trajetória sem volta. Ele não cai de uma vez, ele é esticado. Sim, esticado. Existe um nome para isso: espaguetificação. É o que acontece quando um corpo entra no campo gravitacional de um buraco negro e é alongado até o limite pelas forças de maré. A crosta terrestre começaria a se romper. As camadas internas do planeta são arrancadas como se fossem papel. O núcleo se expande, gira, se deforma. E tudo, montanhas, oceanos, cidades, vidas, tudo vira uma linha tênue de matéria sendo sugada em direção ao nada. E agora, o fim. Poucos segundos antes da destruição total, haveria um momento de paz estranha. Para quem estivesse olhando para o céu, veria o buraco negro maior do que nunca, mas não como uma esfera. Ele pareceria um espelho distorcido. Isso porque a luz ao redor dele seria curvada, girando infinitamente antes de cair no horizonte de eventos. Você veria você mesmo. Sim, a luz do planeta sendo curvada, refletida e rebatida em torno do buraco negro. Uma imagem fantasmagórica da Terra sendo devorada. E então, um flash. O tempo para, a luz some, o som desaparece. Tudo acaba. E é isso que aconteceria se um buraco negro surgisse na órbita da Terra. Não haveria explosões cinematográficas, nem heróis salvando o dia. Apenas o silêncio, a gravidade e o fim. Mas talvez o mais assustador seja saber que esse cenário não é impossível. O universo é vasto demais para garantirmos que estamos sozinhos. E os buracos negros são invisíveis até o momento em que é tarde demais. Se esse vídeo te prendeu até aqui, eu peço de coração, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse, onde a ciência e o mistério se encontram.
Se você ficou com vontade de saber mais sobre perigos ocultos do universo, clica no vídeo que está aparecendo na tela agora. Até lá, fique curioso, fique esperto e lembre-se, o infinito começa onde termina o nosso medo.